Olá, primeiro ano, como vai? Vou bem! Hoje é quarta-feira, temos uma novidade quanto ao mês. Sim, o mês de junho acabou. Iniciamos agora o mês de julho. Confiram comigo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Chegamos em julho. Julho é o mês 7. Então, confiram com a tia a data de hoje. Hoje é dia 1º do mês 7 do ano de 2020. Hoje, a tia vai trazer logo de início uma história para vocês, a leitura de um trecho, de alguns trechos, né? Do livro Chapeuzinho Amarelo. Tia, como assim Chapeuzinho Amarelo? Eu conheço o Chapeuzinho Vermelho. Pois é, tem uma história que foi feita por duas pessoas, houve uma parceria, né? A história foi escrita por Chico Buarque e quem pintou, quem ilustrou, quem desenhou foi o Ziraldo. Guarde bem esse nome, Ziraldo. Nós vamos falar sobre Ziraldo hoje, tá? E a história do Chapeuzinho Amarelo, ela diz assim: era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de tanto medo. Tinha medo de tudo, de tudo. Aquela Chapeuzinho ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mas ela tinha medo assim mesmo. Então essa história é bem legal, né? Do Chapeuzinho Amarelo. Aqui só tem partes dessa história. Mas se você achou interessante, peça a mamãe ou papai, alguém da sua casa, para no Google buscar a história completa do Chapeuzinho Amarelo, tá? A gente consegue até baixar em PDF se houver interesse, tá bem? É muito legal essa historinha. Pois é, falando da Chapeuzinho Amarelo, eu vou ler também um trecho que diz assim, tem um trecho da história dela que diz assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão. Pois é, carão de lobo, vou tirar o óculos, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo. Nossa, pois é, tudo isso era o medo que a Chapeuzinho Amarelo tinha, tá? Falando de carão, olha esse nome aqui, carão. Outro nome, olhão. E esse outro nome, jeitão. E esse outro nome, bocão. Pois é, esses 4 nomes estão no aumentativo, dando uma ideia de que a cara é bem grande, carão. Olho, olhão, também dá a ideia de que o olho é bem grande. Jeitão é porque o jeito do lobo é um jeitão, né? Também um jeito bem expressivo. E a boca, bocão, é que o lobo também tem um bocão. E dá a ideia de aumentativo, de aumentar, né? Quando a gente fala bocão, a gente tem essa ideia de que a palavra está no aumentativo, de que é algo bem grande. Falando de aumentativo, também poderíamos mudar essas frases aqui para o diminutivo. Olha como ficaria. Carão ia virar bem pequenininha. Imagine um lobo filhote. Carinha de lobo. O olhinho de um lobinho filhote. Olhinho. Então não ficaria olhão, ficaria olhinho de lobo. Se ele é pequenininho, jeitinho de lobo. E se ele é um bebê lobo, então ele tem boquinha de lobo.
Então, a gente colocou o que estava no aumentativo, nós passamos para o diminutivo. E é essa atividade que vocês vão fazer no caderninho hoje. Vocês vão copiar esse mesmo trecho, vocês vão encontrar na página 61, tá? Então, vocês vão pegar o trecho que está no aumentativo e passar esse trecho para o diminutivo, tá bem? Vocês vão copiar ele no aumentativo e depois vocês vão passar para o diminutivo copiando novamente, tá bom? Pra gente aprender que pode aumentar, usar palavras, quando eu uso ão, eu aumento, fica grandão, aumentativo. Quando eu uso inho, fica no diminutivo, fica pequenininho, ok? O sentido da palavra diminui, tá bem? Mostra e dá a ideia de algo pequeno. Carinha, olhinho, jeitinho, boquinha, tá bem? Por exemplo, quando a gente quer usar o nome da panela. A panela sozinha é panela, P-A-N-E-L-A. Se eu quiser escrever no aumentativo, eu vou ter um panelão. E se eu quiser escrever no diminutivo, eu vou ter uma panelinha, ok? Sim, uma panelinha, igual a história de segunda-feira, a panelinha mágica do mingau doce. Não era um panelão, era uma panelinha. Mas falando em panelas, eu quero dizer para vocês que tinha um menino que ele usava a panela na cabeça. Pois é, quem seria esse menino? Vou buscar aqui dentro da minha panela a resposta para vocês. Qual é o menino que usa uma panela na cabeça? O menino maluquinho. O maluquinho tá no diminutivo, viu? O menino maluquinho. Tá dizendo que ele não é malucão, ele é maluquinho. Muito bem, é o nome de uma história, também de um personagem que tá dentro da panela. Então grave aí na sua cacholinha, na sua cabeça. O menino maluquinho. Tem outro livro que esse personagem escreveu. Olha só. O livro das mágicas. Foi esse autor que também escreveu essa história também, o mesmo autor. Também ele escreveu essa história aqui, ó. O menino marrom. O menino marrom. E outra história que ele escreveu, vamos lá? Mas ainda tem, tia? Tem essa história aqui também, ó. O bichinho da maçã. O bichinho da maçã. Foi ele também que escreveu. E ele ilustrou, desenhou e pintou essa história aqui, ó, que a tia já falou hoje sobre ela. Chapeuzinho amarelo. Ele, sim, quem eu tinha dito para gravar o nomezinho dele? Começa com Z. Z-I-R-A-L-D-O. Você sabe qual é esse nome? Z-I, vou fazer aqui também, ó. Z-I-R-A-L-D-O. Qual será esse nome que a tia está falando? Z-I-R-A-L-D-O. É o nome do tem aqui também. Aqui dentro tem outra coisa. Ó, Ziraldo. Esse L faz barulhinho de U depois da vogal. Então, porque tem uma vogal antes, certo? Do Rá. Então, Ziraldo. O L no final faz barulhinho de U. E o L depois da vogal também faz som de U, tá bem? Pois é, falando do Ziraldo,
eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, a biografia. Biografia do Ziraldo. Biografia, tia, o que é biografia? Biografia é um texto, sim, é um texto que fala sobre a vida de pessoas famosas, de pessoas importantes. Ah, é um texto que escreve sobre a vida de pessoas. Pois é, falando de biografia, eu vou encontrar aqui, bem aqui no nosso livro, a biografia do Ziraldo para ler para vocês. Tá? Eu sei que ele nasceu em Minas Gerais, então ele é mineiro, ai. Ó, legal! Vamos ler com a tia a biografia? Então vamos lá, abra um livrinho de vocês pra gente ler a biografia do Ziraldo. A biografia do Ziraldo está bem na página 57, 5 e 7. A biografia do Ziraldo é essa aqui. E essa aqui é a foto do Ziraldo quando ele já estava idoso, com cabelos brancos, grisalhos. Esse é o Ziraldo. Leiam comigo. Ziraldo Alves Pinto é o nome e sobrenome dele. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de Minas e etc. Além de pintor e cartazista, jornalista, caricaturista e escritor. Ele era tudo isso. Olha quanta coisa. Fazia caricaturas, caricaturista, jornalista, cartazistas, fazia cartazes, né? Para passar informações. Era pintor, era muita coisa. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro, que se chamava Flix. Quando a tia era bem pequena e tinha 6 anos, a tia Aline leu na escola dela, foi um dos primeiros livrinhos que ela leu, foi esse do Ziraldo, tá? Flix. E fala sobre cores, conquistou fãs do mundo inteiro. A tia Aline era uma fã desse livro. A partir de 1979, concentrou-se na produção de livros para crianças e em 1980 lançou o livro O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil de todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. Olha que bacana! O livro do Menino Maluquinho, sabe o que ele faz? Aqui tem gotinhas do saber, ó. Olha bem essa foto. Ele faz assim, ó. Ele usa uma panela bem na cabeça. Olha que legal. Ele é bem diferente, esse menino, mas eu gosto dele. E no Gotinhas do Saber, vocês vão poder ler um pouquinho sobre o Menino Maluquinho aqui na página 58, tá bem? Nós vamos fazer atividades com a tia Aline, nós vamos aprender aí com a família também, ajudando a vocês, mais coisas sobre o Ziraldo. E eu vou mostrar pra vocês os livros que tem aqui na página de abertura, olha. Na página de abertura do módulo 12, tá perguntando se vocês conhecem. Esses livros, que a tia já falou pra vocês, que eram os nomes que estavam na panela, esses livros vocês podem conseguir essas histórias em PDF, tá? Vocês podem conseguir também no YouTube, tá? Se for legal pra vocês, eu quero conhecer o Menino Marrom. Eu quero um pouco mais do Chapeuzinho Amarelo. Também sobre o Livro das Mágicas. É muito legal.